Oi, segundo, tudo bem? Tudo bem com todos vocês? Bom, a gente vai falar de fisiologia das angiospermas, tá bom? Lembrando que assim, ó, para falar de fisiologia, a gente precisa lembrar que tem alguns pontos específicos envolvidos. Quais são esses pontos? A nutrição, a evaporação, a transpiração e principalmente a absorção de água, tá? Então, uma coisa tá ligada à outra, não tem como, tá? E aí se encerra, inclusive, com a fotossíntese, tá? Então, a gente vai aí, hoje, eu vou ter que pôr meu óculos, né? Vocês sabem que sem óculos eu não leio, né? Até da 174 até a página 180. Vocês vão ver que depois ela começa a falar da fotossíntese. Nós não vamos falar da fotossíntese assim, porque quando se fala de fotossíntese, a gente sempre tá naquela mesmice, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um outro vídeo para vocês com um poema sobre a fotossíntese. Eu vou produzir um poema sobre ele. E aí a gente vai interpretar o poema. Interpretando o poema, a gente consegue entender melhor como é que funciona. Ok? Então vamos lá. Vamos começar pela página 174. Tá bom? Ó. 174, ó, e a gente já vem para 175, que aí já começa aqui falando, né, da importância da fisiologia da água, tá? Assim como nós, as plantas respiram, as plantas transpiram, as plantas liberam gases, tá? Então, como é que funciona tudo isso? Tudo começa através da absorção de água. A absorção de água, ela é feita através dos tricomas, das partes mais jovens da planta, tá? Saindo do tricoma, o que ele faz? As águas e a água e os sais minerais, tá? Lembrando que água e sais minerais é seiva bruta, tá bom? Essa seiva, ela passa pela epiderme. Da epiderme, ela passa para o córtex. Do córtex vai para a endoderme. Da endoderme, ela vai se expandindo para a planta, até para o ápice da planta, assim, para os lugares mais, por todos os lados da planta, tá? Então, ele tem todo esse processo. Só que para acontecer esse processo tem uma condução de seiva mineral, tá? Essa condução de seiva mineral, ela ocorre dentro de duas maneiras, tá? Tem a seiva mineral, a condução da seiva mineral e da seiva orgânica, tá? Como é que funciona a seiva mineral? Que tá aqui na página 175, tá? Vocês vão acompanhando, por favor, fazendo anotações, grifando o livro, anotando dúvidas. Isso é importantíssimo para poder esclarecer, para não ficar com dúvida. Lembra que eu falei do vestibular? Esses nominhos, esses detalhes, todos esses detalhes. A seiva orgânica faz uma coisa, a condução de seiva mineral é uma coisa, a condução de seiva orgânica é outra. Então, essas diferenças são muito importantes, tá? Vocês precisam esclarecer as dúvidas, tá bom? Então, olha lá, para que ocorra um fluxo de água e de sais minerais, foram criadas duas teorias para que a gente possa entender a condução de seiva mineral, tá? Essas duas teorias é a teoria da pressão positiva da raiz e a outra é a de tensão e transpiração, tá bom? Então vamos começar na ordem aqui da 176, que é a que fala da pressão positiva da raiz, ou então chamado como impulso da raiz. Como que ela funciona? A água, ela vai ser absorvida pelas raízes, ok? Por que ela chama pressão? Porque ela é, vamos dizer, entre aspas, né? Empurrada para cima, fazendo com que ocorra uma pressão que faça com que a água se mova para outros lugares onde haja substâncias orgânicas, tá bom? Onde tem mais concentração de substâncias orgânicas. Então, é por isso que se chama pressão positiva da raiz. Então, a raiz, ela tem uma condução, né, da seiva. Então, ela vai fazendo uma pressão. Essa pressão para cima, como se a água fosse sendo empurrada, né, de lado, tirando o nutriente lá debaixo da raiz, né, a gente rega.
a água lá a plantinha lá joga água lá na terra, a raiz ela vai sugar aquela água e ela vai empurrando a água para cima, tá? Essa pressão faz com que a água seja movida, tá? É deslocada para os lugares onde tem mais substâncias orgânicas, tá bom? E aí a gente tem a parte aqui que fala da teoria de coesão e transpiração, que é uma outra teoria que explica também a condução da seiva natural, ou da seiva mineral, obviamente que é natural, né? Mineral para a planta. Como que funciona essa coesão de tensão e transpiração? Diferente, olha só que legal, diferente da teoria de pressão da raiz, ou impulso, né, da raiz, essa teoria de coesão, ela funciona em plantas de grande portes, tá? As plantas de pequeno porte é mais através da primeira teoria, que é a da pressão da raiz. Essa da de coesão de transpiração, ela ocorre mais em plantas com muito grandes araucárias, por exemplo, né, que são bem altas, tá bom? Então essas daí elas fazem mais essa condução de seiva mineral através da coesão. E como que ela ocorre? A perda de água, ela é eliminada através de uma transpiração de água pelas folhas, tá? Então ela vai ser deslocada, essa água, ela vai ser deslocada pelo xilema. Tá? Então essa água que vai ser transpirada, que vai ser eliminada, ela vai acontecer através do xilema. É aí que acontece a capilaridade, que é um tipo de processo dessa seiva, tá bom? Dessa condução de seiva. Tudo bem? Aí a gente vai aqui para a página 177, que vai falar da condução de seiva orgânica. A condução de seiva orgânica, ela entra, gente, olha só que legal, ela entra como uma solução, vamos dizer assim, uma solução para que ocorra um transporte através de floema também, tá? Então essa é a diferença. A seiva mineral, ela acontece pelo xilema, né, através da teoria da coesão, e essa condução de seiva orgânica ela vai acontecer através do floema. Então o que acontece? Todo o açúcar que constitui a planta, tá? Que é produzida através da fotossíntese é transportada pelo floema, tá? E aí acontece uma teoria também, a teoria de fluxo. Essa teoria de fluxo, ela é fluxo por pressão, na verdade, fluxo por pressão. E também pode ser chamada de teoria de Munt, tá? Munt. Essa teoria, ela fala que a seiva, ela sai das folhas e vai para o caule, vai para o ápice da planta, ela vai para as raízes, ela vai para as extremidades, tá? Então pensa que para todo lugar tá indo essa seiva, ela vai para o ponto mais alto da planta, ok? Essa é a diferença, tudo bem? Então a gente falou um pouquinho da absorção de água. Agora nós vamos falar da transpiração. A transpiração está aqui na página do 178. 178, ó. Tá bom? Na página 178, a gente fala de transpiração. A transpiração, gente, não tem como a gente falar de transpiração sem falar de duas coisas muito importantes. No caso, a abertura e o fechamento dos estômatos. Por quê? É essa abertura e esse fechamento dos estômatos que permitem que ocorra a transpiração, tá? Isso tudo está relacionado, obviamente, à luz, à temperatura, ao gás carbônico, à água, ao ambiente que a planta se encontra, tá? Mas tudo depende, tá? Para que ocorra a transpiração, precisa desse fechamento e dessa abertura dos estômatos, ok? É como se fosse um exercício, a planta ficasse cansada e depois ela transpirasse de tanto malhar, tá bom? E aí o que acontece? Existem, levando em consideração que depende de temperatura, ar, ambiente, né? Água, né? A água do lugar,
a luz do lugar, o que acontece? Já que depende de tudo isso, as plantas elas não vão ser todas iguais. Tá? Então essa transpiração, ela tem uma classificação também. Ela pode ser através das plantas higrófitas ou então pelas plantas xerófitas, tá? As higrófitas são aquelas que estão em lugares muito úmidos, que estão sempre úmidos esses lugares, encharcados muitas vezes, com muita água. Então não ocorre uma perda excessiva de água. Não ocorre, tá? Porque esse lugar tá sempre com muita água, tá sempre úmido, tá? Então geralmente as plantas elas vão crescer bastante aí, tá bom? E aí tem também as plantas xerófitas. Quem são essas? São aquelas que estão em lugares quentes, secos. Só que olha como é linda a natureza, como tudo é perfeito e nada é por acaso, né? Elas estão nesses ambientes, não tem quase água, né? Um lugar que tem pouca água, que talvez não cresça tanto, porém elas têm um mecanismo para sobreviver nesse local, tá? É claro, como a Pro falou antes, né? Tudo depende do ambiente, da temperatura, tal. Porém, a planta ela nasce com esse mecanismo. Esse mecanismo ela tem. Agora, se vai manter ou não, né? Aí depende muito, obviamente, né? Do ambiente, do ar, se está poluído ou não, tá bom? Se a planta está sendo bem tratada ou não, tá? Agora a gente vai para a página 179, que fala da nutrição, tá bom? A nutrição, gente, para que ocorra uma nutrição, a importância dela, para que é? Para que ocorra as atividades metabólicas necessárias, ou seja, o crescimento, a reprodução, o desenvolvimento em geral e todas as atividades metabólicas essenciais é preciso que ocorra através da nutrição, tá? Tudo isso vem através da nutrição, tá? E aí a página 179 mesmo, tá? Tava aqui olhando, mas é isso mesmo, 179, tá bom? Essa página, ela fala exatamente dessa questão de que a nutrição, ela vem através, deixa eu pegar meu vão fazendo marcações aí que é muito importante, tá? Através do solo, tá? Essa nutrição é através do solo, esses nutrientes, ele vem através do solo, assim como a absorção da água, tá? Então, a maioria dos nutrientes, água e elementos minerais, eles servem para o desenvolvimento. Esses nutrientes, eles são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Esses que a gente chama de macronutrientes são aqueles que estão em abundância e que ocorrem muito, muito, muito nas plantas. E micronutrientes são aqueles que aparecem em menos quantidades, não ocorrem tanto, porém, eles são tão essenciais quanto os macronutrientes, tá? Inclusive aqui no livro tem alguns exemplos, eu vou citar alguns, tá? Exemplos de macronutrientes, a gente tem o carbono, a gente tem o oxigênio, o potássio, a gente tem o hidrogênio, o fósforo, o cálcio, tá? Então todos esses são macronutrientes, são aqueles que ocorrem muito na planta, tá? Aqueles que ocorrem em menos quantidade, a gente chama de micronutrientes, como eu já disse, e aí eles são aqueles que, né, o cálcio, o cobre, o níquel, o cloro, o zinco, não tem tanto, tá? Mas não deixam de ser essenciais para o crescimento de uma planta e o desenvolvimento de uma planta e para as atividades metabólicas dela, tá bom? Aí a gente tem aqui na página 180, fertilizantes, tá? Fertilizantes. Bom, fertilizantes a gente já sabe que hoje é muito utilizado, tá? Então, para que serve? Para melhorar o solo, para enriquecer, para deixar uma qualidade boa para um plantio, para uma colheita, ele pode ser obtido através de fontes orgânicas ou fontes inorgânicas, ou seja, pode ser um adubo, tá? Vindo de seres vivos mesmo, né? Ou pode ser algo de indústrias químicas, tá bom? Mas ele existe, tá? Tem os seus pós, tem os seus contras e
assim, no momento, atualmente, ele é essencial, por quê? Por conta da quantidade e a rapidez que a gente está tendo da agricultura, né? Então, se usa muito fertilizante exatamente por isso, porque a colheita é muito rápida, a produção é tudo muito rápido. Então se usa o fertilizante para que evite o apodrecimento do solo e também peça de além, né, de impedir o crescimento das plantas, o fortalecimento das plantas, também impede, no caso, né, na economia. Ok? Aí, logo depois, fala-se da fotossíntese, mas a fotossíntese a gente vai fazer isso aí. Eu vou elaborar um poema, eu vou produzir um poema, vou mandar para vocês, e aí vocês vão fazer a interpretação desse poema, tá bom? Beijo, amo demais vocês, não canso de falar isso, tá bom? Tchau!